Olá, bem-vindo ao Tarô da Pequena Sábia. Eu sou a Júlia e hoje nós vamos responder as principais perguntas para quem está começando a ler o tarô. Vem comigo? Olá, seja muito bem-vindo ao Tarô da Pequena Sábia. Eu sou a Júlia e hoje a gente está começando uma série muito especial aqui no podcast que é sobre o tarô, propriamente dito. Né? Algumas pessoas pediram e outras pessoas responderam na enquete que eu fiz se elas queriam saber mais sobre o tarô, sobre como usar o tarô, sobre como funciona. Então, eu resolvi trazer essa série aqui contando sobre o tarô, como começar, como escolher um baralho, como começar a ler, o significado das cartas, enfim. Então, toda segunda-feira, meia-noite, vai ter um episódio especial sobre isso, pra gente continuar essa série. E na quarta e na sexta, os episódios continuam sendo de mensagens, tá bom? Então, vamos pro primeiro episódio, sem mais delongas. Mentira, tem mais delongas sim. Se você não me segue nas redes sociais, me procura no Instagram e no TikTok com o nome Tarô da Pequena Sábia. E se você quer mandar uma mensagem, uma sugestão, uma pergunta, uma dúvida, manda um e-mail para pequenasabiatarô com temudo no final, @gmail.com. Agora sim, vamos lá. Bom, muito bem. Antes da gente começar, então, a falar, né, sobre como usar o tarô de fato, é sempre bom a gente saber um pouquinho sobre a história daquilo que a gente vai usar, né? Então, é muito difícil realmente definir um momento de origem para o tarô. Existem várias ramificações que nós podemos ir acompanhando, mas é difícil decidir, né, marcar aonde que o tarô de fato começou, né? Acredita-se que provavelmente lá pelo século XVII, quando surgiu o tarô de Marselha, ele tenha se assemelhado mais ao que a gente conhece hoje em dia, tanto visualmente quanto no sentido do uso, né? No século XVIII, mais ou menos, o tarô realmente começou a ser usado como um método de divinação, como uma forma de prever coisas, de ver coisas além do que a gente vê no dia a dia. Antes disso, o tarô acredita-se que era um jogo, né? Assim como a gente tem baralho de cartas, que tem inclusive muitas semelhanças, né? Tem inclusive pessoas que usam baralhos comuns como uma forma de divinação. Acredita-se que ele provavelmente surgiu disso. Né? Em 1500, mais ou menos, na Itália, existia um jogo, inclusive, chamado Tarocchi Appropriati, onde os participantes escreviam versos poéticos, né, inspirados nas cartas que eles recebiam durante o jogo. E esses versos eram muitas vezes chamados de sortes. Então, mas acredita-se mesmo que ele seja bem mais antigo, né? Formas, inclusive, de ler cartas com o intuito de prever alguma coisa, né? O uso de cartas como um método divinatório é muito, muito mais antigo, né? Datando ali provavelmente do século XIII, XIV, até antes. E visto em vários povos, como Itália, Alemanha, Áustria e mesmo no Egito. Bom, então lá por volta do século 17 e 18, o tarô ele começou a ficar mais parecido com o que a gente conhece hoje, né? Tanto com o tarô de Marselha, que é visualmente o que a maior parte dos tarôs hoje em dia representa, né? Com suas mudanças, com suas adaptações, e também pelo fato de ele ter passado a ser usado como uma forma de divinação, né? Como uma forma de a gente prever o futuro, de a gente ver as coisas, de a gente entrar em contato com outras energias. Muito bem. O tarô, falando de maneira bastante abrangente, ele tem 78 cartas que são divididas entre arcanos. A gente tem 22 arcanos maiores e 56, desculpa, arcanos menores, divididos em 4 naipes. Que aí é muito parecido, inclusive, como eu falei de novo, com um baralho tradicional. Então, a gente tem copas, que muitas vezes no tarô é chamado de cálices, a gente tem ouros, que também é chamado de pentáculos, os paus, que é chamado de varinhas, e espadas, que é espadas mesmo. Muito bem.
E os arcanos maiores, eles representam, eles não são, né, eles não são algo que a gente tenha num baralho convencional, diferente dos arcanos menores. Os arcanos menores vão de As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí a gente tem o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. E os arcanos maiores, eles são arquétipos, né? Eles são imagens que representam momentos diferentes na vida de uma pessoa. Então, se você pensar nos arcanos maiores, eles representam praticamente vários momentos que a gente enfrenta, já enfrentou e provavelmente vai enfrentar na vida no futuro, né? Eles representam jornadas que a gente passa, momentos de decisão que a gente passa, momentos de transformação. Então, eles representam muito mais questões maiores, né? Questões mais marcantes, digamos, na vida de alguém, momentos de transição, momentos de aprendizado, enquanto os arcanos menores, eles podem representar geralmente energias mais sutis, né? Eles representam mais ali as emoções, o dia a dia, as sensações, né? Então, enquanto você tem um arcano maior que vai te mostrar, por exemplo, você está vivendo um momento de renovação emocional, o arcano menor ele vai te mostrar provavelmente que você está cansada, que está esgotada, que está se sentindo mal, ou que está precisando renovar as coisas, está se sentindo presa. Então, essa é mais ou menos a diferença, falando muito cruamente, tá? Depois eu vou trazer episódios especiais onde a gente vai falar de cada arcano maior, onde a gente vai falar dos arcanos menores. Aqui é mais para dar para vocês um overview geral, para vocês entenderem os elementos de um tarô, para depois a gente ir se aprofundando. Bom, muito bem. Então, esses são os elementos físicos, né, que compõem o tarô. Mas o que é o tarô? Né? O que o tarô mostra? O que você deve esperar do tarô quando você está fazendo uma leitura ou recebendo uma leitura? Enfim, o que ele é? Tá? E eu acredito que provavelmente cada tarólogo ou oraculista vai ter a sua própria forma de explicar isso, mas eu vou falar a forma que eu vejo. Para mim, pessoalmente, o tarô ele é uma ferramenta de autoconhecimento, mais do que só uma ferramenta de divinação, que consegue sentir, consegue analisar e mostrar as vibrações atuais das situações que a gente está tentando ver. Tanto as vibrações das nossas ações, quanto as vibrações da situação como um todo, das outras pessoas envolvidas. E para mim, eu sempre uso uma analogia para explicar o processo, né? Para explicar o que o tarô está mostrando, que é o seguinte: se você está fazendo uma trança, por exemplo, ou você está fazendo um tricô, você está fazendo qualquer coisa assim com linhas, né? Se você for fazendo os mesmos movimentos repetidamente, muito provavelmente as linhas ou o cabelo que estão ali mais para baixo vão começar a fazer aquele formato, mesmo que você não esteja trabalhando efetivamente naquela parte do cabelo ou da linha. Porque o movimento vai gerando esse padrão. Então, o tarô, ele vê as energias que estão sendo trabalhadas ali em cima e como provavelmente elas vão se mostrar ali embaixo. Mas não tem nada escrito em pedra. Então, se você pegar e você separar aquele cabelo, aquela linha, ou se você mudar completamente o que você está fazendo, a forma como você está agindo, mudar os padrões, aquele resultado também vai mudar. Então, para mim, o tarô, ele é uma forma de você... Eu falo que é tipo um spoiler divino, porque você consegue dar uma olhadinha no que provavelmente vai acontecer para você conseguir entender se as suas ações, se a forma como você vem agindo, se o que você vem buscando, se o que você vem plantando realmente está se traduzindo naquilo que você quer, ou se tem coisas que você não está fazendo e que você precisa fazer, ou se tem coisas que você de fato precisa mudar. Então é meio que uma forma de você entender se você está no caminho que está te levando para aquilo que você espera, ou se existem coisas que precisam ser trabalhadas. Então, dá para ver o futuro com o tarô? Dá.
Mas você reduzir o tarô a uma ferramenta de ver o futuro apenas é deixar de lado muito do potencial do que ele tem para mostrar. Porque, como eu falei, o tarô é muito mais uma ferramenta de autoconhecimento, na minha experiência. Então, quando você pergunta para o tarô, por exemplo, eu vou conseguir realizar aquele sonho que eu quero, ele pode sim te trazer uma resposta de sim ou não, apenas. Mas ele é muito melhor quando ele é utilizado para te fazer questionar o porquê que você quer realizar aquele sonho. O que no seu ambiente, na sua vida, está trabalhando em função daquele sonho? O que está te atrapalhando? Quais são os motivos pelos quais você está indo, né, por esse caminho? O que você pode fazer para melhorar esse caminho, para facilitar a realização desse sonho? O que você pode tirar da sua vida para não atrapalhar? Então, reduzir o tarô realmente a uma pergunta de sim ou não, ou a uma forma simplesmente de ver o futuro exclusivamente, acaba se tornando muito pouco perto de tudo que ele pode oferecer. E eu preciso ter algum dom para ler o tarô? Que isso é uma coisa que muita gente pergunta. Não, e sim. Não é que você precisa ter um dom. Qualquer pessoa pode ler o tarô. Não quer dizer que qualquer pessoa vai ser um bom tarólogo ou uma boa taróloga. Mas qualquer pessoa pode sim aprender e ler o tarô, sem problema nenhum. Uma coisa que é muito importante é que o tarô ele funciona juntamente com a sua intuição, ou deveria funcionar. Existem sim pessoas que preferem apenas se ater ao significado das cartas, o significado passado nos livros, o significado que elas têm por tradição. Mas, pessoalmente, eu acredito que a riqueza de uma leitura de tarô está justamente no fato de você combinar aquela imagem, aquele arquétipo, aquela ideia com o que você está sentindo, com o que a sua intuição está dizendo, né? Porque muitas vezes as cartas elas vão aparecer em posições muito parecidas, mas elas podem ter significados muito diferentes dependendo da leitura. Então, para dar um exemplo, dependendo de uma leitura que você está fazendo, você pode tirar a carta dos amantes. Vou dar um exemplo que é uma carta que saiu no episódio passado, então vou falar dela. A carta dos amantes, dependendo da leitura que você está fazendo, ela pode simbolizar, por exemplo, um novo relacionamento ou um aprofundamento num relacionamento existente. Mas ela também pode significar você fazer escolhas ou você estar dividido entre duas situações. E ela também pode significar você precisar desfazer ilusões com relação aos relacionamentos, você precisar passar por esse período apaixonamento, pós se apaixonar. Então, as cartas, elas têm algum significado, sim, que inclusive são muitos, tá? Se você, por exemplo, conhece o significado de uma carta em um livro, eu aconselho muito a ler em vários lugares, porque existem muitas formas diferentes de se simbolizar e entender aquela carta. E uma grande parte da interpretação, ela sai, de fato, da sua intuição. A sua intuição e as outras cartas ao redor é que vão te dizer como que aquilo se traduz. Então, não é que você precisa ter um dom, de novo, qualquer pessoa pode aprender, qualquer pessoa pode estudar e ler o tarô sem problema nenhum. Então, não é para desencorajar ninguém, pelo contrário, mas assim, é necessário que você trabalhe a sua intuição, sim, até porque qualquer forma de divinação, qualquer oráculo, precisa da sua intenção e da sua intuição para funcionar direito. Mas eu preciso ganhar o meu tarô, eu preciso ganhar um baralho para poder começar? Bom, essa também é uma questão. Se você me segue no Instagram, provavelmente você viu que recentemente eu fiz um post sobre isso, falando sobre como escolher o seu baralho. Se você não me segue, vai lá ver. Mas existe muito. Foi muito passada essa crença de que você precisa ganhar um baralho antes de você começar a ler, que se você não ganhar, você não pode comprar. Se alguém acredita nisso, tudo bem. Acho que cada um tem a sua visão.
Porém, pra mim, isso não é real, tá? Na minha concepção, de novo. E não só eu acho que não é real, como eu acho que torna a leitura do tarô uma coisa de pouco acesso e meio elitista, no sentido de você só permitir que pessoas que ganharam um tarô consigam ler. Primeiro porque não é uma coisa tão simples assim de a gente ganhar. Muitas pessoas não vivem com outras pessoas que poderiam dar para ela um baralho. E eu acho que você acaba tirando a oportunidade de muitas pessoas trabalharem esse chamado, essa vontade, por conta dessa crença, tá? Então, como eu falei, se é uma coisa que você acredita piamente, tá tudo bem. Acho que cada um tem a sua forma de enxergar. Mas eu, particularmente, não acho que faça sentido. E eu mesma não ganhei meu primeiro tarô. Eu acho que se você quer, se você acha legal, e você tem alguém para quem você possa pedir, por exemplo, pedir para uma pessoa especial para te dar um baralho, para tornar ele ainda mais significativo, você pode, tá tudo bem. Mas não deixe de fazer uma coisa que você tem vontade, de aprender sobre o tarô, de começar a ler, só porque você não ganhou. Porque ganhar um baralho não é tão fácil e não é acessível para a realidade de todo mundo. Ah, e por qual baralho eu devo começar? Como que eu devo começar? Bom, para escolher um baralho, primeiro escolha aquele baralho que você sente que você gosta, né? Que você sente que tá interessante para você. Mas eu tenho algumas dicas com base na experiência. Primeiro, escolha um baralho que tenha uma ilustração visual bastante clara, tá? Eu mesma não uso, por exemplo, o tarô de Marselha tradicional e nem uso tarôs que tenham aquelas cartas mais simples nos arcanos menores, sabe? Que são só a quantidade de pentáculos ou de cálices. Eu gosto de tarôs visuais, porque eu acho que o visual ele traz também bastante da mensagem, né? Então, e eu acho que fica mais fácil de você entender e guardar na sua mente o significado daquela carta. Mas isso é uma dica, mas é com base na minha preferência pessoal, tá? Então, se você preferir o contrário, tá tudo bem. Outra dica você pode começar sim com um tarô apenas de arcanos maiores, que é muito comum que as pessoas comecem. Eu passei muito tempo, quando eu tava começando, lendo apenas os arcanos maiores. E é bom para você se habituar, são menos cartas e você consegue entrar mais em contato com o que cada arcano significa antes de você adicionar os arcanos menores. Mas, se você quiser começar por todo o baralho, também tudo bem. É só para facilitar um pouco e para você ir se habituando ao que os arcanos maiores significam. E outra dica, que eu acho que é bem interessante, eu não tinha, mas eu acho que teria ajudado bastante quando eu comecei, é você tentar achar um baralho que venha. Tem alguns baralhos que vêm com uma breve. Não é bem uma explicação, mas tem algumas palavras-chave nas cartas, né? Então, por exemplo, você pega um seis de copas, por exemplo, e vem embaixo família, nostalgia, passado, alguma coisa assim. Isso pode ajudar bastante, principalmente para você conseguir ir treinando de uma maneira mais fluida do que você ficar toda hora tendo que abrir um livro diferente, e também para ajudar a memorizar. Lembrando, não é só aquele significado, claro que não. Aquilo ali é muito só para ter um guia, mas te ajuda a entender um pouco a vibração daquela carta para depois você ir se aprofundando. Ah, eu comprei um baralho agora, posso já ler para alguém? Calma. É muito normal que quando a gente começa a estudar, quando a gente compra um baralho, a vontade de sair lendo para todo mundo, falando para todo mundo perguntar alguma coisa, ou tirar o baralho para saber todas as respostas das nossas dúvidas. Mas calma. Entre começar a estudar e ler para outras pessoas e ler para si mesmo, tem um grande processo. E você pode até treinar, mas é sempre recomendável esperar. Esperar até você saber um pouco mais. Faz alguns exercícios, por exemplo, a carta do dia. Pega o seu baralho, seja ele completo, seja ele de arcanos maiores. Tira uma carta para você, para o seu dia, logo de manhã.
Você pode tanto olhar essa carta e ir identificando como que ela vai se traduzindo no seu dia, ou você pode separar ela sem olhar e viver o seu dia e depois olhar qual foi a carta e tentar entender aonde que ela foi entrando no seu dia também, tá? Isso é um ótimo exercício para você entender o aspecto daquela carta, para você entender o que ela pode significar no dia a dia, né? E como que ela conversa com você também. Então, faz esse exercício. Leia sim para algumas pessoas próximas quando você sentir vontade, mas leia com o intuito de estudar. E que fique claro para a pessoa para quem você está lendo que você está estudando. Então, o ideal é você, enfim, responder perguntas mais simples, mais rápidas. E sempre lembrando para a pessoa que você está estudando, que você está treinando, até para que você se sinta à vontade, no sentido de poder pesquisar o significado, de poder parar um pouco e pensar, né? Enfim, para que você não sinta uma obrigação de responder tudo rápido ou de saber as coisas logo que você tira a carta. Outra coisa. Só leia para pessoas desconhecidas ou que você não tem intimidade quando você já tiver uma certa segurança nas suas leituras. E ou mesmo se forem pessoas conhecidas, tome cuidado com o tipo de assunto que você vai ler, o tipo de assunto com o qual você vai lidar, porque é preciso muito cuidado antes de passar certos assuntos ou certas mensagens para as pessoas. Bom, eu vou falar isso mais pra frente, na verdade, tá? Isso vai ser outro episódio, quando a gente já estiver ali mais na frente falando sobre isso, mas só pra avisar, começou agora. Eu sei que dá vontade de sair fazendo tudo, lendo tudo, mas tenta controlar um pouquinho, vai treinando aos poucos com você mesmo, com pessoas que você conhece, fazendo esses exercícios, olhando as cartas, vendo o que elas te passam, o que elas parecem dizer. E vai anotando, vai fazendo um livrinho, vai fazendo um diário do tarô, para que você possa ir juntando conhecimento. Bom, a melhor forma de aprender sobre o tarô, de fato, ou qualquer outro método divinatório, é sempre estudar bastante. Ler bastante coisas sobre, ler vários livros, buscar várias fontes de informação, buscar várias pessoas que estudam sobre o tarô, várias fontes de informação realmente sobre o método que você está aprendendo. Porque são métodos que são entendidos e vistos de várias maneiras diferentes, dependendo da pessoa. Então, você sempre pode absorver coisas diferentes de pessoas diferentes. Outra coisa, além do tarô, existem outras formas de divinação com cartas, como oráculos, por exemplo, que é uma coisa que eu sempre trago bastante aqui nas mensagens e que eu uso muito nas minhas leituras, que são cartas também, mas que não seguem o esquema de quantidade de cartas ou de estilo do tarô. E eu geralmente uso como um complemento ao tarô. Mas por muito tempo, quando eu estava treinando, antes de eu ter um tarô, eu tinha um baralho de oráculo. E por mais que não fosse o tarô, me ajudou bastante também a me habituar com o processo de entender cartas. Então, se você tem um oráculo, né, mesmo que você ainda não tenha um tarô, você também pode ir se habituando com o processo de se conectar com cartas diferentes, de entender como é que as cartas falam com você, entender as mensagens, como elas combinam umas com as outras. E depois você vai conectando ao tarô, e você pode até ir percebendo que algumas cartas de um oráculo, elas lembram muito certa carta do tarô e vice-versa. E se eu ver alguma coisa no tarô que eu não quero ver, ou que me dá medo, ou alguma mensagem que eu não quero passar? Bom, isso também vai ser uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, mas como eu sei que muita gente pergunta isso, como eu falei, nada é escrito em pedra. Tem algumas coisas que conforme você vai se habituando, você talvez perceba que tem mais tendência a acontecer ou não, mas nada está escrito em pedra, pedra. E a gente sempre pode oferecer para nós ou para o consulente uma forma, né, de pensar sobre o assunto, de ver o que está acontecendo e como essa questão pode ser ou evitada ou usada para alguma coisa boa. Então, mas eu sempre parto do princípio de que uma leitura ela tem que ser honesta, mas ao mesmo tempo ela tem que ser muito humana. Então a gente tem que ser honesto com o que a gente está vendo, mas ter muita responsabilidade
espiritual e emocional com a pessoa com quem a gente está fazendo a leitura, para que essa pessoa não receba nenhuma notícia que pode deixar ela preocupada ou ansiosa, ou que a gente tire, né, a força ou a vontade dessa pessoa. Então, por isso que é muito importante, por isso que eu falei, antes de sair lendo para as pessoas, principalmente se forem pessoas desconhecidas, tenha muita calma, muita experiência, estude bastante, porque é muito importante passar as mensagens para as pessoas de uma forma mais clara e mais gentil ao mesmo tempo, mas sempre com base na honestidade. Muito bem. Bom, esse foi o primeiro episódio. Eu sei que é muita informação, muita coisa ao mesmo tempo. Eu tentei responder aqui as principais perguntas que tanto que as pessoas fazem, quanto perguntas que eu tinha quando eu era mais nova, como também perguntas que eu sei que são muito comuns, muitas dúvidas que são muito comuns quando se está começando a ler o tarô. Então eu tentei trazer essas perguntas para cá, pelo menos para ter um panorama assim geral. Mas a gente vai ter muito mais episódios com muito mais informação pra gente ir se aprofundando cada vez mais no processo de leitura do tarô, tá bom? Então, de novo, se você não me segue nas redes sociais, me segue no Instagram e TikTok com o nome Tarô da Pequena Sábia. E se você quer mandar uma mensagem, uma reclamação, um comentário, um elogio, manda um e-mail para pequenasabiatarô com temudo no final, @gmail.com. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que possa ajudar muitos de vocês nesse processo de aprendizado com o tarô. E nos vemos no próximo episódio, então.